dia, Shalom, casas dignas. Estamos iniciando mais um momento de devocional ao Senhor, elevando as nossas almas ao nosso Deus, buscando a sua presença, a sua direção, a sua face, desejosos, da sua condução para as nossas vidas. Mais uma vez, seguimos juntos, aprendendo, a nos colocar diante do nosso Deus, aprendendo, a dizer a Ele que nós aceitamos as suas misericórdias renovadas sobre as nossas vidas, que nós desejamos ser libertos de todo o conceito errado que a nossa mente foi construída, Bom dia, Clarice, bom dia, Laurinelli, bom dia, irmão Walter, que o nosso Deus nos conduza nessa manhã, uma nova etapa, que se inicia, não mais com os salmos dessa vez, mas continuamos a busca pela revelação do Senhor e por sua direção para os dias de hoje. E Ele tem dado direção ao seu povo, nesse tempo. O Senhor tem falado àqueles que desejam ouvir. E esses dias eu tenho lido Êxodo, o texto de Êxodo, faz parte da leitura do Caminhando pela Bíblia. Nós temos seguido aqui o Caminhando pela Bíblia. Bom dia, Dênia. E eu vou trazer algumas impressões dessas leituras, que eu tenho feito. E é a de hoje. E durante essa semana a gente vai ver algumas coisas que o Senhor tem colocado no meu coração sobre posicionamento, sobre nos posicionarmos. Então, hoje, o texto base está lá em Êxodo 8, do 1 ao 11. A gente vai refletir um pouco nesse texto hoje. Esse contexto do Êxodo 8 é quando Moisés já se levanta para ir até Faraó para pedir que liberte o povo, que deixe o povo de Deus ir para prestar culto ao Senhor. E aqui, no capítulo 8, a gente vê a chegada da segunda praga. Então, Faraó tinha um coração endurecido, muitos se questionam, eu não vou entrar nesse mérito aí, mas assim, muitos se questionam quando se fala, a Bíblia, pelo menos chegou na nossa tradução assim, que Deus fala que vai endurecer o coração de Faraó. Então, muito tem se questionado sobre isso, Muitas pessoas questionam, Deus, então não foi algo dele? Deus endureceu o coração dele, é por isso que ele não fez, não deixou. Mas, na verdade, existia, assim, um contexto, não foi apenas o fato, assim, seco de Deus endurecer o coração, Quando a Bíblia traz dessa forma, não é que Deus pegou e endureceu. Há circunstâncias, a vida, o fato de que ele era um representante, o faraó era um representante de uma nação poderosa e uma nação que adorava muitos deuses. Então Deus precisava. Mas se você olhar mais a fundo, você vai ver que o Senhor, Ele dá a oportunidade. Nessas 10 pragas, o Senhor exerce a sua misericórdia também na vida desse faraó. Bom dia Maria Luísa, bom dia Marbi, bem-vindas. Então, o Senhor exerce, essa misericórdia também na vida de Faraó, quando ele envia alguém seu. Vamos ler então, é só para pegar o contexto, aqui a gente vem para a segunda praga. Então, o Senhor falou a Moisés: vá ao Faraó e diga-lhe que assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir
para que me preste culto. Se você não quiser deixá-lo ir, mandarei sobre todo o seu território uma praga de rãs. O Nilo ficará infestado de rãs. Elas subirão e entrarão em seu palácio, em seu quarto e até em sua cama. Estarão também nas casas dos seus conselheiros e do seu povo, dentro dos seus fornos e nas suas amassadeiras. As rãs subirão em você, em seus conselheiros e em seu povo. Depois o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais e sobre os açudes, e faça subir deles rãs sobre a terra do Egito. Assim Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. Mas os magos fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas. Fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: orem ao Senhor para que ele tire estas rãs de mim e do meu povo. Então deixarei o povo ir e oferecer sacrifícios ao Senhor. Moisés disse ao faraó: tua é a honra de dizer-me quando devorar por ti, por teus conselheiros e por teu povo, para que tu e tuas casas fiquem livres das rãs e sobrem apenas as que estão no rio. Amanhã, disse o faraó. E Moisés respondeu: será como tu dizes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor, o nosso Deus. Bom dia, Cristina. Então essa é a leitura que vai servir de base para o nosso devocional hoje, que vai nos ajudar a elevar a nossa alma ao Senhor. Então, o panorama é esse. Essa já é a segunda praga. Deus fala para Moisés, ordena, não pede, né? Ordena a Moisés que vá até Faraó, principal do Egito, né? O homem mais poderoso da terra naquele período, para que libere o seu povo para adorar. O povo foi para a terra do Egito, lembrando, não foi como escravo, né? O povo foi para a terra do Egito como foi bem recebido, bem acolhido, afinal de contas era a família de José. José era o administrador do rei, ele era o segundo depois do faraó que governava o Egito na época dele. Mas todos morreram, aquele povo cresceu, eles sabiam que aquele povo era um povo estrangeiro, que estava em terra estrangeira e, muito provavelmente, por ser estrangeiro, eles não tratavam o estrangeiro tão bem quanto deveriam. Começaram a tratar o povo de Israel mal, a obrigar nos serviços, enfim. Esse clamor era necessário que isso acontecesse, porque Deus tinha uma promessa, tinha revelado isso a Abraão. Era necessário que essa dureza chegasse, né? Que eles deixassem de honrar o povo de José, né? E para que o povo não se acostumasse naquele lugar, porque Deus tinha um outro lugar a dar a seu povo. E aí acontece essa situação aqui. Bom, imagina a cena, só imagina. Principalmente nós mulheres, se a gente encontra uma rãzinha no nosso banheiro, como que a gente fica, né? Como é que vocês ficam? Ou tá tranquilo para vocês encontrar uma rã no banheiro de casa? Porque se eu encontrar, eu vou chamar logo o marido e pedir para ele tirar essa rã de perto de mim, né? Eu vou logo, não, tira daqui, aflição da rã gelada pular na gente, né? Dá aquela aflição. Então imaginem a cena. Não era uma rã que estava aqui, mas eram muitas, milhares de rãs, né? Era uma infestação de rãs. Aí, ó, Clarice faz escândalo. Então, né? Eu quis ser educada, claro. Pra vocês não acharem assim, né? Que eu perco a compostura quando eu vejo uma rã. Então,
Tá vendo? Dênia também chama o esposo para tirar. Olha só, como é aí, seu Walter? É o senhor que tira a rã? Como é a história aí na sua casa? Então, imagina a situação, gente. Rãs, muitas rãs, milhares de rãs. Aqui fala que as rãs iam subir, entrar no palácio, no quarto, na cama. Até na cama ia ter rã. As rãs iam ficar subindo no corpo, só de ler e pensar, já me dá angústia, já me dá um pavor, né? As rãs iam estar no forno, no lugar onde faz a comida, né? Então, as rãs iam estar espalhadas. Olha aí, Laurinelli é corajosa, nem incomoda ela, tá vendo? Então, as rãs iam estar infestando todo o ambiente. Então, os lugares onde você dorme, na sua cama teria rã. Muitas rãs, não uma rã. Muitas rãs. No lugar de você fazer sua comida, teriam rãs. E esse é o cenário. Não bastasse, né? Deus fala para ele ir no Nilo e chamar as rãs, né? Os magos fizeram algo semelhante. Eles conseguiram também fazer com que mais rãs viessem. Deus já tinha mandado uma quantidade, aí os magos, ao invés de fazer um feitiço lá para tirar as rãs, não, eles fizeram um feitiço para trazer mais rã, mais problema, mais situação complicada, né? Eles não tiveram a capacidade de solucionar o problema, trouxeram mais para aquela situação. O interessante aqui é que eu estava dando uma olhada, já tinha ouvido falar sobre isso, que cada praga Deus queria confrontar um deus do Egito. E aqui era uma deusa, na verdade, se eu não me engano o nome era Querete, alguma coisa assim. Ela tinha a cabeça de sapo e ela era colocada como a deusa, bom dia, Nélia, e ela era colocada como a deusa da fertilidade, né? Então os egípcios achavam, só que era no tempo certo, no tempo adequado em que os sapos se reproduziam e eles saíam do Nilo realmente, né? Aquelas rãs, os sapos, eles saíam do Nilo já na sua forma adulta e eram muitos, mas não a quantidade que apareceu aqui agora. Então, justamente no período em que os sapos saíam, as rãs saíam, também era um período de colheita e tudo. Então, eles associavam isso a essa deusa, né, que tinha essa cabeça de sapo e que era colocada como a deusa da fertilidade. Então, existia um respeito, né, da parte dos egípcios para as rãs. Quando as rãs apareciam é porque essa deusa estava se manifestando. Aqui, Deus ele muda um pouco, porque as rãs elas não iam para dentro das casas assim, né? Não nessa quantidade. Poderia aparecer uma outra, mas não era nessa quantidade. Eles não estavam acostumados a receber isso. Então Deus ele mexe aqui com algo. Mas o interessante, o que ficou no meu coração não é, só estou dando o contexto, né? Quero que vocês imaginem a cena. Muitas rãs. Clarice disse que se vê uma no banheiro, vai gritar. Dênia disse que chama o marido, eu também chamo para tirar logo. Não vou tomar banho com aquela rã ali. Eu não vou tomar, porque eu vou ficar com medo dela pular em cima de mim. Então, eu quero que tire a rã. Mas Faraó chama Moisés, ele viu que os magos dele não resolveram o problema, os magos aumentaram, né, a dificuldade, o problema que já existia ali, e ele chama Faraó chama Moisés e fala a Moisés para que Moisés ore ao Senhor para que tire as rãs do povo, porque era algo que estava incomodando. Moisés diz assim a Faraó, que vai dar a honra a Faraó de dizer quando que ele quer que Moisés ore. E a resposta de Faraó é uma resposta que nos
choca. A mim chocou, né? Ele diz amanhã. Olha só, gente. Nesse cenário de rã na cama, rã no forno, rã pulando em cima de você, rã em tudo que é canto, a autoridade daquele lugar tendo a oportunidade de resolver o problema imediatamente, porque ele sabia. Os magos dele não conseguiram, mas ele sabia, já estava entendendo que se Moisés orasse, o Deus de Moisés ia fazer com que as rãs sumissem imediatamente. Ele sabia disso. No entanto, ele disse que o dia que ele queria que Moisés orasse era amanhã, no outro dia. Ele não queria que o problema fosse resolvido naquele mesmo instante. Isso foi algo chocante. E Moisés ele responde a Faraó que vai ser como o Faraó estava dizendo. Ou seja, Faraó e toda a sua corte, toda a população do Egito, iria dormir mais uma noite com as rãs. Iria passar mais um tempo com as rãs, porque foi esse o desejo dele. Porque ele, enquanto autoridade, não se posicionou para que o problema fosse resolvido imediatamente. Esse é o ponto, né, que eu gostaria que a gente meditasse nessa manhã. Isso é que ficou forte ao meu coração ao ler, né, novamente essa passagem. Sempre que eu leio, isso vem ao meu coração. Não deixar, como tem aquele ditado, né? Não deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. E nesses dias, nesse novo tempo em que nós temos vivido, né, com a vinda, né, de pandemia e de todas as mudanças que estão ocorrendo no mundo, o Senhor também está ajustando o seu relógio. O Senhor ajusta o seu relógio nesse tempo. E é imprescindível que nós, como povo dele, também aprenda a ajustar o nosso relógio de acordo com o relógio de Deus. O meu questionamento para mim e para você nessa manhã, do dia 31 de janeiro de 2022, olha só, o mês de janeiro já está terminando, mas o Senhor tem pressa. O que você tem deixado para amanhã? O que o Senhor tem pedido? Quais são os problemas que você enxerga na sua vida, né? No seu lar, na sua casa? Quais são as dificuldades, as limitações que você enxerga, mas que você sabe que o Senhor já tem te dado uma orientação e você tem deixado para amanhã? E você tem dito, amanhã eu resolvo isso, amanhã eu faço isso, amanhã eu vou começar a minha leitura, amanhã eu começo a orar, amanhã eu ajeito aquilo que tem que ajeitar. Esse é o tempo da gente ouvir a voz de Deus, não endurecer o nosso coração. Quando a palavra fala, eu comecei dizendo isso, quando a palavra fala que Deus endureceu o coração de Faraó, é porque Faraó foi colocado diante de Deus, né? Quando Moisés chegava até ele, Moisés estava imbuído da autoridade de Deus. Então ele era colocado diante de Deus, ele era confrontado por Deus. Várias vezes o Senhor procurou exercer a misericórdia na vida do faraó, dizendo a ele, deixa meu povo ir. E ele, apesar de entender, de começar a entender que Deus era poderoso, que o Deus de Moisés fazia algo diferente. Bom dia, Nailda. Que o Deus de Moisés fazia algo diferente. Ele começou, né? Ele endureceu, o coração dele foi endurecido. E a palavra de Deus nos fala, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. O tempo de Deus não é amanhã, o tempo de Deus não é ontem, embora ele seja o Deus do ontem e do amanhã também, né? Ele é o princípio e ele é o fim, ele é o começo, né? Ele é o início de todas as coisas, ele também é o fim. Mas o tempo de Deus é sempre o hoje, é o hoje. Então, a reflexão que fica, né,
nesse dia. Não durma com as rãs, não durma com as situações que têm te incomodado, né? Não continue a dormir com as situações que têm te incomodado. Na sexta-feira, nós vimos, né, o Salmo 149, que também foi algo que ficou muito forte ao meu coração. No versículo 6, ele nos dá uma ferramenta de como agir, né? De como agir. Que é o adorador, ele traz nos seus lábios os altos louvores e nas suas mãos a espada de 2 gumes. Então, há atitudes enquanto adoradores, enquanto pessoas que desejam se inclinar para o Senhor, que vão nos levar a não dormir com as rãs, né? A não aceitar mais estar com o problema, se acostumar ao problema, viver com o problema, né? Tendo a oportunidade, como o Faraó teve, de resolver aquela situação imediatamente. Você quer mais uma noite dormir com as rãs? Essa foi a mensagem que veio, e durante essa semana nós vamos falar um pouco sobre algumas atitudes bem práticas, né, que veio ao meu coração, assim, coisas práticas mesmo, coisas que iniciam no visível, no exterior, mas que o Senhor quer trabalhar também por dentro, para que a gente tome posição, para que a gente ajuste o nosso relógio de acordo com o relógio de Deus. Eu não sei se vocês percebem isso, eu acredito que sim, mas desde que iniciou, né, essa pandemia no mundo, algo mudou. As coisas estão mais aceleradas e nós não podemos ficar para trás. Então nós oramos hoje que o Senhor acabe com o nosso atraso, que o Senhor nos faça pessoas diligentes, né, diante da sua presença, que sejamos diligentes e que não aceitemos mais coisas que estamos acostumados e protelando há tanto tempo, sendo que nós sabemos que aquelas situações não são boas, não nos fazem avançar, são incômodas, né? São situações difíceis, são situações até mesmo nojentas, né, diante do Senhor. Essa é a reflexão que veio no meu coração, né, durante esses dias em que eu estava perguntando ao Senhor: e aí, Senhor, como é que a gente vai continuar? É para continuar os devocionais? Não. E a direção veio nesse texto e em alguns outros que eu vou compartilhar com vocês, né, nessa manhã, ou durante essa semana. Amém? Então, nossa oração hoje: Jesus, Jesus, Santo Deus, glórias a Ti, Jesus. Ah, Jesus, assim como o Senhor confrontou a Faraó, o Senhor tem nos confrontado, Senhor. Mas o Teu confronto é um confronto de amor. Nós sabemos disso, Senhor. Faraó, ele ainda e continuou assim, infelizmente. Ele era alguém que não te servia, não te conhecia, adorava outros deuses. Pai, nós somos o Teu povo. Nós chamamos pelo Teu nome, Senhor. Queremos aprender contigo, Senhor, a sermos diligentes, Pai, a ouvir a Tua voz hoje e não endurecer o nosso coração, Senhor. Oh Deus, Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, mais uma vez, aponta para cada um qual é o problema, Senhor, qual é a dificuldade, a limitação, o pecado que cada um precisa vencer, precisa romper, Senhor. Deus, e que haja nos nossos corações essa diligência, Pai. Tira o nosso atraso, Senhor. Tira o atraso, Senhor, das nossas vidas, de ouvir a Tua voz, que seja no mesmo tempo em que o Senhor fale, Pai, que possamos ouvir e obedecer, Senhor. Pai, nós não queremos que fique para amanhã aquilo que sabemos que o Senhor pode fazer hoje. Oh Deus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, nós repreendemos, Senhor. Oh Deus,
toda fraqueza, Senhor, em nossas vidas, Senhor Deus. Oh Deus, todo atraso, Senhor, em nome de Jesus nós repreendemos, Senhor. Nos faz pessoas diligentes, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Nós não queremos mais dormir com as rãs, Senhor. Nós não queremos, Pai. E oramos a Ti para que o Senhor mande, expulse essas rãs, sejam elas quais forem de nós. Hoje, Senhor, dá-nos coragem, dá-nos força e coragem para fazer o que precisamos fazer, Senhor, para fazer aquilo que o Senhor já tem soprado em nossos ouvidos, Senhor. É o que eu te peço, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Santo é o nome do Senhor, Que o Senhor nos abençoe, que sejamos mesmo um povo diligente, que ouve a sua voz e pratica aquilo que Ele tem falado. Que o Senhor encontre isso em nós, Em nome de Jesus. Deus nos abençoe e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.